Meu celular tocou às 3h30 da madrugada. Era meu filho chorando. Pai, vem me buscar, por favor. Quando cheguei na casa dos sogros dele e forcei a entrada, vi meu menino desmaiado no chão da sala, sangue escorrendo do rosto, e aquela mulher em pé segurando um vaso de cerâmica quebrado. Naquela hora eu soube, ou eu arrombava aquela porta e entrava naquela casa, ou eu perdia meu filho para sempre. Meu nome é Belisário Tavares da Silva. Tenho 66 anos, sou mecânico aposentado aqui de Guaíra, interior de São Paulo. Passei 42 anos da minha vida com as mãos sujas de graxa, consertando caminhão, trator, carro velho, motor de tudo quanto é tipo. Comecei essa vida com 14 anos de idade como ajudante numa oficina do centro da cidade, carregando ferramenta pesada que mal conseguia levantar, limpando peça engordurada, varrendo chão, aprendendo o ofício, observando os mais velhos trabalharem. Meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, sempre dizia para mim: Belisário, aprende uma profissão com as mãos, porque emprego vai e vem, patrão muda, fábrica fecha, mas quem sabe fazer sempre tem serviço. Mecânico bom nunca fica desempregado. E ele estava certíssimo. Durante toda a minha vida, em mais de 40 anos de profissão, nunca faltou trabalho. Nunca fiquei um mês sequer parado. Sempre tinha alguém precisando consertar alguma coisa. Sempre tinha motor quebrado esperando por mim. Ganhei minha independência bem cedo. Consegui juntar um dinheiro trabalhando duro e montei minha própria oficina aos 28 anos de idade. Foi um sonho realizado. E criei meu filho Valfrido praticamente sozinho depois que perdi minha querida esposa quando o menino tinha só 7 anos de idade. Ela faleceu de complicações de uma doença renal crônica que foi descoberta tarde demais, quando já não tinha mais muito o que fazer. Os médicos fizeram o tratamento que podiam na época, mas a doença já estava avançada demais. Foi um baque terrível na minha vida, um vazio que até hoje eu sinto quando paro para pensar. Mas eu tinha que seguir em frente. Eu tinha um menino pequeno para criar, e ele precisava de mim inteiro, forte e presente. Antes de continuar com minha história, se você está gostando de ouvir esse relato de um velho que já passou por muita coisa nessa vida, que já viu de tudo um pouco, clica no like e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários aí embaixo de onde você está assistindo essa história e que horas são aí na sua cidade quando você está me ouvindo. A gente gosta muito de saber quem está do outro lado, acompanhando essas histórias reais, de gente de verdade. Todo dia tem história nova aqui no canal, viu? Histórias de vida, de superação, de dor e de vitória. Agora deixa eu voltar para o que eu estava contando, porque a história fica bem mais pesada daqui para frente. Criei meu Valfrido com muito sacrifício, com muito amor e muita dedicação. Não foi fácil, não vou mentir para você. Trabalhava das 7 da manhã até às 7 da noite na oficina, às vezes até mais tarde, quando tinha serviço urgente, caminhoneiro esperando para pegar estrada, essas coisas. Voltava para casa já escuro, cansado, com o corpo doendo. Mas tinha que fazer comida para o meu menino, tinha que sentar com ele para ajudar com a lição de casa, tinha que dar banho quando ele era pequeno, colocar para dormir, contar história. E ainda limpava a casa nos finais de semana, lavava roupa no tanque e passava a roupa da semana dele para o colégio. Foi difícil demais ser pai e mãe ao mesmo tempo, assumir os dois papéis, mas eu nunca deixei faltar nada para o meu menino. Ele sempre teve roupa limpa, comida na mesa, material de escola, tudo o que precisava. Ele cresceu vendo eu trabalhar duro, aprendeu desde muito cedo o valor do suor, o valor de ganhar o pão com honestidade. Quando fez 15 anos, começou a me ajudar na oficina nas férias escolares. Gostava de mexer com parte elétrica, fiação, bateria, alternador, essas coisas mais delicadas. Eu via que ele tinha jeito, que tinha talento para coisa, tinha mão boa, cuidadosa. Quando terminou o ensino médio, ele não quis fazer faculdade. Me disse: pai, eu quero trabalhar, quero ter minha profissão. Fez curso técnico de eletricista industrial e arrumou emprego bom logo depois numa empresa grande de manutenção que atende as fazendas e as indústrias aqui da região. Meu orgulho. Ver meu filho trabalhador, honesto, ganhando o dele com dignidade.
Eu criei meu filho para ser homem de bem, homem direito, para respeitar todo mundo, mulher, idoso, criança. Para trabalhar com honestidade, sem levar vantagem em cima de ninguém. Para não levantar a mão para ninguém, nunca, por motivo nenhum. E ele sempre foi exatamente assim desde pequeno. Menino calmo, quieto, obediente, trabalhador. Nunca me deu problema. Nunca bebeu demais, nunca se meteu em briga, nunca andou com companhia ruim, nunca desrespeitou ninguém. Aquele tipo de filho que qualquer pai agradece a Deus todo santo dia por ter. A gente tinha nosso ritual sagrado. Todo domingo ele vinha almoçar comigo aqui em casa. Eu acordava cedo, ia no mercadinho da esquina comprar os ingredientes e fazia aquela macarronada com frango, molho caseiro, que ele adorava desde pequenininho. A gente almoçava conversando sobre a semana, sobre o trabalho dele, sobre os clientes que apareciam. Depois a gente sentava no sofá e assistia ao futebol na televisão, torcia junto, gritava com o juiz, reclamava do técnico. Era o momento mais feliz da minha semana inteira. Ver meu filho ali do meu lado bem, saudável, feliz, trabalhando, construindo a vida dele. O que mais um pai pode querer da vida? Até que ele conheceu a Quitéria. E tudo mudou. Eu vou ser bem sincero com você que está me ouvindo agora. No comecinho mesmo, eu gostei dela. Fiquei até feliz. Conheci minha nora há 6 anos atrás, quando o Valfrido me trouxe ela aqui para jantar em casa pela primeira vez. Moça bonita, bem arrumada, simpática, educada, sorridente. Trabalhava como auxiliar administrativa num escritório de contabilidade aqui do centro de Guaíra. Conversava bem, tinha assunto, sorria bastante, me chamava de seu Belisário, com aquele jeitinho respeitoso que eu gostava. Trouxe até um bolo que ela mesma tinha feito. Eu pensei comigo, graças a Deus meu filho encontrou uma moça boa, uma moça de família, trabalhadora. Eles namoraram 1 ano certinho, e quando o Valfrido me disse que ia casar, que tinha pedido ela em casamento e ela tinha aceitado, eu fiquei genuinamente feliz pelo meu menino. Ajudei a pagar parte do casamento, porque eu tinha juntado uma economia ao longo dos anos justamente para isso, para quando meu filho precisasse de ajuda em algum momento importante da vida dele. Foi uma festa bonita, simples, mas bonita, aqui em Guaíra mesmo, no salão da Igreja Católica do Centro. Vi meu menino feliz naquele dia, de terno alugado, todo sorridente, olhando para a noiva dele com aquele olhar apaixonado, e eu estava em paz. Pensei que meu trabalho estava completo. Tinha criado meu filho direito e agora ele ia construir a família dele. Só que depois do casamento, devagar, as coisas começaram a mudar. E eu não percebi logo de cara. Foi gradual, sutil, como veneno que vai entrando no corpo aos pouquinhos. No primeiro ano de casado, o Valfrido ainda vinha me visitar todo domingo sem falta. Chegava lá para as 11 da manhã, a gente preparava o almoço junto às vezes, ele me ajudava a picar o frango, a mexer o molho, a gente conversava sobre tudo. Mas eu comecei a notar que a Quitéria sempre arrumava alguma desculpa para não vir junto com ele. Ah, seu Belisário, hoje eu tô com uma dor de cabeça terrível, não vou conseguir ir não. Hoje eu marquei de ir na casa da minha mãe, faz tempo que não vejo ela. Hoje eu não tô me sentindo muito bem, acho que é cólica. Hoje eu tenho que lavar roupa, fazer faxina na casa. Sempre tinha alguma coisa. No começo eu não dei muita bola, não dei importância. Pensei que era coisa normal de mulher jovem, que talvez ela achasse chato ficar ouvindo 2 homens mais velhos falando de futebol, de oficina mecânica, de motor, essas conversas que a gente tinha. Mas aí começou a ficar estranho, muito estranho. O Valfrido começou a faltar nos domingos também. Primeiro era uma semana sim, outra não. Ah, pai, hoje não vai dar, a Quitéria não tá bem. Depois passou a ser 2, 3 vezes por mês só. E quando ele vinha, ficava pouco tempo, parecia apressado, ansioso. Almoçava rapidinho, quase não conversava, ficava olhando para o relógio toda hora. Eu perguntava, filho, por que essa pressa toda? Fica mais um pouquinho, vamos ver o jogo. E ele respondia sempre a mesma coisa. Não dá, pai, é que a Quitéria fica sozinha em casa. Ela não gosta muito quando eu demoro, sabe como é. Eu ficava quieto, mas aquilo me incomodava profundamente.
Casal casado não precisa ficar grudado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada um tem que ter seu espaço, sua vida, seus parentes, seus amigos, seu tempo individual. Aí a situação piorou muito. O Valfrido parou de vir completamente. Passou 2 meses inteiros sem aparecer aqui em casa. 2 meses sem ver meu filho. Eu ligava para ele quase todo dia, preocupado. E ele atendia com aquela voz baixinha, sussurrando. Oi, pai, tudo bem? Filho, cadê você? Por que você não vem mais aqui? Tá acontecendo alguma coisa? Não, pai, tá tudo bem sim, é que tá muito corrido, sabe? Trabalho, essas coisas. Mas nem para almoçar no domingo, nem uma horinha. É que a Quitéria, ela não tá muito bem esses dias, sabe? Ela precisa de mim. Eu preciso ficar com ela, cuidar dela. Eu sentia no fundo da alma que tinha alguma coisa muito errada acontecendo, mas o que eu ia fazer? Meu filho era um homem adulto, casado, tinha sua vida, suas decisões. Eu não podia me meter, não podia invadir a privacidade dele. No aniversário dele, 33 anos, se não me engano, eu liguei bem cedo, lá para 7 da manhã, para dar os parabéns, para cantar parabéns no telefone como eu sempre fazia, desde que ele era criança. Ele atendeu sussurrando baixinho. Obrigado, pai, obrigado mesmo, mas eu te ligo mais tarde, tá? E desligou rápido. Fiquei esperando ele me ligar de volta o dia inteiro. Nada. De noite chegou uma mensagem. Pai, desculpa não ter ligado. Não deu. Ela tá perto. A gente conversa outro dia. Aquilo me deixou com um aperto no peito que eu não consigo nem descrever. Ela tá perto? Que história era aquela? Meu filho não podia nem falar comigo no aniversário dele porque a esposa estava por perto. Mas eu engoli aquilo, engoli seco. Pensei, deve ser coisa de briga de casal, dessas brigas bobas que acontecem, vai passar logo. Mas não passou. As coisas só pioraram. Um ano inteiro se arrastou desse jeito. O Valfrido quase não me procurava mais. Quando eu ligava para ele, ele atendia rapidinho e dizia que não podia falar naquele momento. Quando eu mandava mensagem perguntando como ele estava, ele respondia só com um "tô bem" e mais nada. Eu fui na empresa onde ele trabalhava uma vez, lá pelas 3 da tarde. Fingi que estava passando ali perto por acaso e resolvi dar um oi, matar a saudade. Quando ele me viu entrando no pátio da empresa, ele ficou nervoso, olhou para os lados como se estivesse fazendo alguma coisa errada. A gente foi tomar um café rapidinho na lanchonete em frente e ele ficava olhando para o relógio toda hora, mexendo no celular, inquieto. Pai, eu preciso ir. Mas a gente mal conversou, filho. Faz tanto tempo que eu não te vejo direito. Eu sei, pai, eu sei. Mas eu realmente preciso ir agora, me desculpa. E saiu praticamente correndo. Me deixou ali sozinho com o café pela metade. Naquela semana eu estava tão preocupado que conversei com um colega meu da época da oficina, o Zé Carlos, que conhecia a família da Quitéria de vista. Zé, me fala uma coisa com sinceridade. Você conhece o sogro e a sogra do meu Valfrido, os pais da Quitéria? Ele fez uma cara estranha, meio desconfortável. Conheço sim, Belisário. De vista, né? Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? É que meu filho tá meio sumido, sabe? Não vem mais aqui. Não me procura. Eu queria saber como é que é essa gente. O Zé Carlos olhou para o lado, olhou para o outro e disse baixinho, quase sussurrando. Olha, Belisário, eu não gosto muito de falar mal dos outros, não. Mas já que você perguntou, aquele Ademar, o pai da moça, é um sujeito complicado. Conhecido aqui na cidade por ser encrenqueiro, metido a valentão, desses que gosta de arranjar briga. A Hortência, a esposa dele, é meio apagada, sabe? Vive na sombra do marido, faz tudo o que ele manda sem questionar. E a filha deles, a Quitéria? Bem, tem umas histórias que correm por aí. Já ouvi falar que ela é meio controladora com os namorados e, sabe, ciumenta demais. Mas eu não sei se é verdade não, é só comentário. Aquilo me deixou ainda mais preocupado, mais angustiado. Mas o que eu ia fazer concretamente? Invadir a vida do meu filho adulto? Ir lá bater na porta dele exigindo explicações? Eu não podia. Eu tinha que respeitar o espaço dele, a vida dele, as escolhas dele. Eu tinha que esperar que ele viesse até mim se precisasse de ajuda. Só que ele não vinha.
E eu fui ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais com aquela sensação ruim de que alguma coisa muito grave estava acontecendo e eu não conseguia enxergar o quê. E foi ficando assim nesse impasse doloroso durante meses e meses, até a madrugada daquela sexta-feira de agosto que mudou tudo. Mas para você entender melhor quem eu sou e de onde eu vim, precisa saber um pouco da minha história. Eu nasci no sítio do meu avô paterno, lá nos arredores de Guaíra, numa época em que a vida no interior era dura de verdade, sem as facilidades que tem hoje. A gente plantava mandioca, milho, feijão, criava galinha no terreiro, porco no chiqueiro. Não tinha luz elétrica na casa, a gente usava lamparina de querosene. Não tinha água encanada, a gente buscava água no poço com balde. Não tinha geladeira, a comida que sobrava tinha que ser comida no dia seguinte, senão estragava. Não tinha televisão, não tinha rádio direito, não tinha nada. Meu pai trabalhava na roça do sol nascer até o sol se pôr. Voltava para casa com as costas doendo, as mãos calejadas, sujo de terra. Minha mãe cuidava da casa e dos 6 filhos que eles tiveram. Eu era o mais velho de todos. Aprendi desde muito cedo, desde uns 5, 6 anos, que se você quer alguma coisa nessa vida, você tem que ralar muito. Ninguém vai te dar nada de graça, ninguém vai fazer nada por você. Você tem que conquistar com o seu próprio suor. Quando eu tinha 12 anos, meu pai conseguiu um emprego melhor numa fazenda maior de café que tinha acabado de se instalar na região, e a gente se mudou lá do sítio para o centro de Guaíra. Foi um choque enorme para mim. Eu nunca tinha visto luz elétrica funcionando, nunca tinha visto um carro de perto, nunca tinha entrado numa loja de verdade, nunca tinha visto asfalto. Tudo era completamente novo e assustador ao mesmo tempo. Comecei a estudar numa escola da cidade, mas eu era o aluno mais atrasado da turma inteira. Os outros meninos sabiam ler e escrever direitinho, e eu mal conhecia as letras. Eles riam de mim na hora do recreio porque eu falava errado, misturava as palavras, porque eu usava roupa velha remendada que tinha sido do meu primo, porque eu levava marmita de casa quando os outros compravam lanche. Mas eu não desisti, não deixei aquilo me derrubar. Ficava até tarde da noite estudando na luz fraca da lamparina, pedindo ajuda para o professor depois da aula, me esforçando o máximo que eu podia. Em 2 anos, eu já estava no mesmo nível dos outros meninos. Em 4 anos, eu já estava ajudando os colegas que tinham dificuldade. Mas com 14 anos, eu tive que largar a escola para trabalhar. Meu pai tinha adoecido, pegou uma pneumonia forte que quase levou ele. Ficou uns 3 meses sem poder trabalhar direito. A família precisava de dinheiro urgente para comer, para pagar o aluguel da casa. Eu era o mais velho. Era minha obrigação ajudar. Arrumei emprego de ajudante na oficina mecânica do seu Joaquim, um senhor italiano baixinho e gordo que tinha vindo para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele era bravo, exigente, perfeccionista, mas ensinava direitinho quando via que o menino estava interessado em aprender de verdade. Belisário, presta atenção. Ferramenta tem que ser sempre guardada no lugar certo, cada uma na sua gaveta. Peça tem que ser limpa direito antes de montar, senão dá problema depois. Serviço mal feito não sai dessa oficina. Aqui a gente faz com capricho ou não faz. Eu aprendi absolutamente tudo com aquele homem. Como desmontar um motor completamente, peça por peça. Como trocar uma embreagem gastada, como regular um carburador antigo, como identificar problema de injeção eletrônica quando começou a aparecer nos carros novos. Eu passava o dia inteiro sujo de graxa dos pés à cabeça, com as mãos calejadas e machucadas, as costas doendo de tanto carregar peso, mas eu estava aprendendo uma profissão de verdade, um ofício que ia me sustentar a vida toda. Trabalhei 10 anos inteiros com o seu Joaquim, dos meus 14 até os 24. Quando ele faleceu de infarto, a viúva dele, Dona Maria, quis fechar a oficina porque não entendia nada do negócio e os filhos moravam longe. Eu já tinha 24 anos nessa época. Já tinha conseguido juntar um dinheiro razoável trabalhando duro e economizando cada centavo, e propus comprar o negócio dela. Ela aceitou minha proposta. Me vendeu por um preço justo, parcelado em 2 anos, porque ela gostava de mim e sabia
que eu ia cuidar bem do negócio que o marido dela tinha construído com tanto esforço. Aos 28 anos de idade, eu me tornei oficialmente dono da minha própria oficina mecânica. Oficina Mecânica do Belisário. Eu mesmo pintei a placa na entrada com tinta vermelha e branca. Foi um dos dias mais felizes e mais orgulhosos da minha vida até aquele momento. A oficina começou a ir bem desde o início. Eu era já conhecido na cidade como mecânico honesto, trabalhador, que não cobrava a mais do cliente, que não inventava defeito que não existia só para ganhar dinheiro, que fazia o serviço direito e dava garantia. O pessoal começou a vir de longe para eu consertar caminhão, trator, carro importado difícil de achar peça. Eu trabalhava sozinho no começo, fazendo absolutamente tudo, desde atender o cliente até varrer o chão no final do dia. Depois de uns 2 anos, consegui contratar um ajudante, um menino novo que nem eu tinha sido. Depois outro. A oficina foi crescendo aos poucos. Comprei ferramentas novas e melhores, máquinas mais modernas. Ampliei o espaço alugando o galpão do lado. Eu estava prosperando, construindo meu patrimônio honestamente. Foi nessa época de crescimento, lá pelos meus 29 anos, que conheci a Joselita, minha falecida e querida esposa. Ela trabalhava na padaria que ficava bem perto da oficina, a 3 quarteirões só. Todo dia eu ia lá no meio da manhã, comprar pão quentinho para comer no almoço com um pedaço de queijo, e ela sempre me atendia no balcão com um sorriso largo no rosto. Morena linda, olho castanho brilhante, cabelo comprido e liso que ela prendia num rabo de cavalo. Comecei a puxar conversa, a perguntar como estava o dia dela, a fazer piada boba. Ela ria, respondia, a gente foi se conhecendo aos poucos. Ela era de família simples igual a minha, muito parecida. Filha de lavadeira, a mãe dela lavava roupa de ganho para as famílias mais ricas da cidade. Ela tinha crescido ajudando a mãe, estendendo roupa no varal, passando ferro, entregando as trouxas nas casas. A gente se entendeu logo de cara, tinha muita coisa em comum. Namoramos 2 anos direitinho, eu pedi ela em casamento de joelho na sala da casa dos pais dela e casamos na igreja. Eu tinha 30 anos, ela tinha 25. O Valfrido nasceu 1 ano e meio depois do casamento. Menino forte, saudável, cheio de vida, mas chorão demais. Chorava de dia, chorava de noite, chorava a madrugada inteira. A Joselita era uma mãe maravilhosa, exemplar. Cuidava da casa com carinho, do bebê com dedicação absoluta e ainda me ajudava com a contabilidade básica da oficina, anotando os serviços, fazendo as contas dos gastos e dos ganhos. A gente tinha uma vida boa, vida simples, mas muito feliz. Não tínhamos luxo, mas não faltava nada essencial. Nos domingos a gente ia passear na Praça da Matriz depois do almoço, tomava sorvete na sorveteria do seu Mário, via o movimento da cidade, o povo conversando. O Valfrido crescia saudável e feliz, correndo pela casa inteira, enchendo tudo de alegria e barulho. Mas, infelizmente, a vida tem dessas coisas que a gente não espera e não controla. Quando o Valfrido estava com 7 anos de idade, a Joselita começou a passar muito mal. Inchaço nas pernas que não passava, cansaço excessivo mesmo sem fazer esforço, falta de ar frequente. A gente foi no médico da cidade, ele examinou, pediu exames e descobriram que ela estava com insuficiência renal crônica em estágio avançado. Os rins dela simplesmente pararam de funcionar direito. Fizeram o tratamento que existia na época, tentaram de tudo que era possível, mas em menos de 6 meses ela faleceu no hospital da cidade. Eu fiquei completamente arrasado, desorientado, sem saber o que fazer. Meu menino de 7 anos ficou sem mãe. Eu tive que engolir minha dor e ser forte pelos 2, porque ele precisava de mim inteiro. Criei meu filho sozinho dali em diante. De dia, eu trabalhava pesado na oficina, gerenciando tudo, fazendo os serviços mais complicados, atendendo clientes. De noite eu chegava em casa, cozinhava, fazia comida simples, mas gostosa, ajudava ele com a lição de casa sentado na mesa da cozinha, dava banho, colocava para dormir contando história. Nos finais de semana, eu limpava a casa inteira, lavava a roupa da semana, passava a roupa dele para o colégio, cozinhava comida e congelava para a semana.
Levava ele para jogar bola na pracinha. Foi extremamente difícil, muito mais difícil do que eu imaginava que ia ser. Assumir os dois papéis de pai e mãe ao mesmo tempo. Mas eu fiz. Fiz porque era meu filho, minha responsabilidade, meu sangue, minha vida. E eu vi ele crescer bonito, educado, direito, trabalhador. Quando ele se formou no curso técnico de eletricista e arrumou aquele emprego bom na empresa de manutenção, eu chorei sozinho no quarto de orgulho. Tudo que eu tinha passado, todo o sofrimento, toda a dificuldade tinha valido a pena. Mas agora, 5 anos depois do casamento dele com aquela Quitéria, eu estava vendo meu filho desaparecer lentamente da minha vida. E eu não sabia o que fazer para mudar isso. Até aquela noite que mudou tudo. Era sexta-feira, dia 9 de agosto. Eu me lembro perfeitamente da data porque foi o dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Tinha ido dormir cedo naquela noite, lá pelas 9 horas, porque eu ainda tenho o costume de acordar cedo mesmo depois de aposentado, tantos anos de vida trabalhando desde o amanhecer. Estava dormindo pesado, sonhando com alguma coisa que eu nem lembro mais o que, quando o celular tocou alto no criado mudo. Eu acordei meio grogue, confuso, desorientado. Acendi a luz do abajur, olhei para o relógio digital que fica em cima do criado. 3h32 da manhã. Quem diabo seria ligando àquela hora da madrugada? Peguei o celular rapidamente. Vi na tela que era o Valfrido ligando. Meu coração disparou na mesma hora. Um aperto no peito. Atendi na velocidade da luz. Filho, tá tudo bem? O que aconteceu? A voz que saiu do outro lado do telefone me gelou o sangue nas veias. Era meu filho, eu reconheci a voz, mas não parecia ele de jeito nenhum. A voz estava fraca, trêmula, embargada de choro, quase sussurrando. Pai, por favor, vem me buscar. Eu preciso sair daqui. Eu sentei na cama num pulo só, o coração batendo descontrolado. Filho, o que foi? O que está acontecendo? Onde você está? Eu tô na casa dos pais dela, aqui no Santa Cruz. Pai, eu preciso sair daqui agora. Ela me bateu. Eles não estão deixando eu ir embora. Eu tentei sair e eles trancaram a porta. Eu não consegui acreditar no que eu estava ouvindo. Achei que era pesadelo, que eu ainda estava dormindo. Como assim bateu? Quem bateu em você? A Quitéria? Sim, pai. Ela me bateu com um vaso. O pai dela me segurou quando eu tentei sair. Eu tô preso aqui dentro da casa. Por favor, pai, vem me buscar. Eu tô com medo. Ele estava chorando, feito criança. Meu filho adulto de 34 anos, chorando daquele jeito desesperado no telefone. E eu senti uma coisa violenta subir do fundo do meu peito, uma fúria gigantesca que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. Aguenta aí, filho, aguenta firme. Papai tá indo agora. Eu tô saindo já. Não desliga esse telefone, você ouve? Deixa ligado que eu quero te ouvir. Eu me vesti em literalmente 10 segundos. Calcei o primeiro chinelo que achei, peguei a chave do carro em cima da mesinha da sala, peguei minha carteira e saí voando pela porta. Nem tranquei direito a porta de casa, deixei só encostada. Entrei no meu Uno velho, liguei o motor pisando fundo e acelerei. A casa dos pais da Quitéria ficava ali no bairro Santa Cruz, do outro lado da cidade, uns 20 minutos de carro em velocidade normal. Mas naquela madrugada, eu fiz o trajeto em 15 minutos, talvez até menos. O trânsito estava completamente vazio, as ruas desertas, eu voei pelas avenidas passando todos os sinais que peguei. O coração batendo fortíssimo no peito, a mão suando fria segurando o volante, a cabeça girando sem parar. O que é que está acontecendo? Por que meu filho está pedindo socorro desesperado às 3 da manhã? O que essa mulher fez com ele? Cheguei na rua onde eles moravam. Casa grande de 2 andares, muro alto pintado de bege, portão de ferro preto. A luz da sala estava acesa. Eu via pela janela da frente. O carro do Valfrido, um Palio prata, estava estacionado na garagem. Eu consegui ver através da grade do portão. Parei o carro na frente, desci rapidamente e buzinei forte várias vezes. Ninguém apareceu. Buzinei de novo, mais forte, mais longo, insistente.
Aí, finalmente, apareceu uma figura na porta da frente da casa. Era o Ademar, o pai da Quitéria. Ele não abriu o portão, só ficou parado ali na soleira da porta, de braços cruzados no peito, me olhando. Homem grande, forte, barriga grande, cara fechada de mal. Eu abri a janela do meu carro e gritei alto: "Abre esse portão agora! Eu vim buscar meu filho!" Ele caminhou lentamente até o portão, mas não destrancou. Ficou do outro lado da grade de ferro me encarando com total desprezo no olhar. "O que você quer aqui a essa hora da madrugada, velho?" "Eu quero meu filho. Ele me ligou pedindo ajuda. Abre logo esse portão." O Ademar soltou uma risada sarcástica, debochada. "Seu filho não vai sair daqui, não. Ele tem que resolver o problema dele aqui dentro dessa casa como o homem que ele deveria ser." Eu senti o sangue ferver dentro das veias. "Que problema? O problema é a filha de vocês batendo nele. Isso sim é o problema." "Isso é mentira. Ele que é frouxo, covarde, não sabe lidar com mulher direito. Ele vai ficar aqui até acertar as coisas com a minha filha, até resolver essa situação." Eu agarrei a grade fria do portão com as duas mãos. Apertei forte. "Você não vai me impedir de levar meu filho embora daqui. Abre já." "Não vou abrir nada. Agora você dá meia volta e sai daqui antes que eu ligue para a polícia e diga que você está invadindo minha propriedade." Eu olhei bem fundo nos olhos daquele homem e tomei minha decisão naquele exato segundo. Voltei para o carro, dei ré uns metros e procurei uma parte do muro que fosse mais baixa. Achei um pedaço ali do lado esquerdo onde tinha uma árvore grande que deixava o muro uns 20 centímetros mais baixo. Parei o carro bem em frente, subi no capó ainda quente do motor e pulei o muro. 66 anos de idade, joelho direito doendo sempre, mas eu pulei aquele muro como se tivesse 20 anos. Caí do outro lado com um baque seco no jardim. Torci o pé esquerdo, senti uma dor aguda, mas levantei imediatamente e corri mancando em direção à porta da casa. O Ademar veio correndo também, pesado, mas rápido, querendo me barrar antes que eu chegasse. Ele chegou primeiro porque eu estava mancando, se posicionou na frente da porta de madeira, abriu os braços largos bloqueando a passagem. "Você não entra na minha casa, seu velho inútil! Sai da minha frente agora! Você e quantos mais, seu velho ridículo! Vai embora antes que eu te machuco!" Eu tentei empurrar ele com força, mas ele era maior e mais pesado que eu. Ele me empurrou de volta com violência usando as duas mãos. Eu sou magro, franzino, ele é grandão. Eu caí sentado no chão molhado do jardim, bati as costas numa pedra decorativa, mas naquela posição, caído no chão, eu consegui ver por cima do ombro largo dele para dentro da sala iluminada. Lá dentro, no chão de cerâmica branca, estava o Valfrido, meu filho, deitado de lado, completamente imóvel, braços dobrados numa posição estranha. Tinha sangue vermelho vivo escorrendo da testa dele, manchando o chão. E a Quitéria estava de pé bem do lado dele, segurando nas mãos um vaso grande de cerâmica azul daqueles de planta, com a boca quebrada. Ela tinha o rosto vermelho de raiva, o cabelo todo bagunçado caindo no rosto, os olhos arregalados de loucura. Eu vi aquela cena terrível e não pensei em mais nada. Tudo ficou vermelho na minha frente. Levantei do chão molhado com uma fúria de pai que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma força que vinha de um lugar profundo. Dei um berro gutural, primitivo, e avancei no Ademar com tudo o que eu tinha. Dessa vez, eu não tentei simplesmente empurrar. Eu coloquei todo o meu peso, toda a minha força, toda a minha raiva naquele empurrão. Peguei ele totalmente desprevenido. Ele não esperava. Ele tropeçou para trás, perdeu o equilíbrio e caiu para dentro da casa batendo as costas na parede do corredor. Eu entrei logo atrás dele, sem hesitar. A Quitéria largou o vaso quebrado no chão com um estrondo e começou a gritar histérica: "Sai daqui agora! Você não tem direito de entrar na minha casa! Ele é meu marido! Ele é meu!" Eu nem olhei para ela, nem dei atenção. Fui direto no meu filho que estava ali caído. Ajoelhei rapidamente do lado dele com os joelhos doendo e coloquei a mão no rosto dele com cuidado. "Valfrido! Valfrido, filho, acorda, sou eu, é o papai." Ele estava respirando, graças a Deus ele estava respirando, mas estava completamente desacordado. Tinha um corte feio e profundo na testa esquerda, sangue fresco escorrendo abundante.
O olho esquerdo dele estava roxo escuro, completamente inchado e fechado. A boca dele tinha sangue seco no canto, e quando eu levantei a camisa dele com cuidado para ver se tinha mais ferimentos, eu vi marcas roxas horríveis nas costelas, marcas de soco, de chute, de dedos apertando. E não eram recentes. Tinham marcas em vários estágios de cicatrização. Roxo escuro, amarelado, esverdeado. Aquilo vinha acontecendo há muito tempo. A Hortência, a mãe da Quitéria, apareceu naquele momento vindo do corredor dos quartos, de camisola florida. Cabelo preso em grampos. Meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa casa? Ela olhou espantada para a cena toda. O marido caído, encostado na parede, respirando pesado, eu ajoelhado do lado do Valfrido, a filha dela segurando aquele vaso quebrado. Quitéria, o que você fez? O que você fez com ele? O que ele fez comigo, mãe? Ele disse que ia me abandonar. Disse que ia embora e não voltava mais. Disse que não me amava mais. Eu não deixei. Ele é meu. Ele não pode me deixar. Eu olhei para aquela mulher descontrolada e vi a verdade cristalina na minha frente. Não era a primeira vez que ela fazia isso. Não era a segunda, nem a terceira. Aquilo vinha acontecendo regularmente há muito tempo. E eu, o pai, não tinha percebido. Não tinha salvado meu filho antes, mas eu ia salvar agora. Tirei meu celular do bolso da calça com as mãos tremendo e liguei para a polícia. 190. A moça atendeu. Polícia Militar, qual a emergência? Por favor, meu filho foi brutalmente agredido pela esposa. Ele está desmaiado no chão, tem sangue na cabeça. Eu preciso de socorro urgente. Passei o endereço completo detalhadamente. O Ademar tinha se levantado do chão onde tinha caído, furioso, vermelho de raiva. Você chamou a polícia? Na minha casa? Você vai se arrepender muito disso, seu velho maldito filho da mãe. Eu me levantei também, coloquei meu corpo magro na frente do corpo caído do meu filho para proteger. Você encosta nele mais uma vez e eu te mato aqui mesmo. Eu não estou brincando nem um pouco. Eu mato você aqui. Ele deve ter visto alguma coisa diferente no meu olhar, uma determinação absoluta, porque parou onde estava. Ficou parado ali a uns 3 metros, respirando pesado como touro, mas não avançou mais. Nessa hora, o Valfrido gemeu baixinho. Começou a mexer devagar a cabeça. Abriu os olhos muito lentamente, piscando, tentando focar. Ficou alguns segundos grogue, meio perdido, tentando entender onde estava, o que tinha acontecido. Quando finalmente focou e viu meu rosto ali em cima dele, os olhos dele encheram de lágrima instantaneamente. Pai, você veio. Você veio mesmo. Vim sim, meu filho querido. Eu vim te buscar. Fica quietinho agora, não tenta se levantar ainda. A polícia e a ambulância já estão vindo. Aguenta firme. Ele começou a chorar muito, soluçando. Pai, ela me bate. Já faz muito tempo. Eu tinha tanta vergonha de falar, vergonha de contar para alguém. Homem apanhando de mulher, pai. Quem é que vai acreditar nisso? Todo mundo ri, todo mundo duvida. Ninguém leva a sério. Eu segurei a mão fria dele entre as minhas, apertei com força. Eu acredito, filho. Eu acredito em cada palavra que você está dizendo. Você não está sozinho mais. Acabou. Eu estou aqui agora. A Quitéria ainda estava ali, em pé, do outro lado da sala, mas agora a postura dela tinha mudado completamente. Ela largou o vaso quebrado no chão com um barulho alto, sentou devagar numa cadeira próxima, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar alto, teatral. Eu não queria machucar ele de verdade. Eu só queria que ele ficasse. Ele me provoca, ele me deixa louca, ele ia me abandonar. Eu amo ele. Eu só queria que ele ficasse comigo para sempre. A polícia demorou o que pareceu uma eternidade, mas foram só uns 8, 10 minutos. O Valfrido ficou ali deitado no chão frio, com a cabeça apoiada delicadamente no meu colo, tremendo inteiro de trauma. Eu passava a mão na cabeça dele devagar, igual eu fazia quando ele era criança pequena e acordava de noite com pesadelo. Calma, filho, calma. Respira. Acabou tudo agora.
Papai tá aqui do seu lado. Você tá seguro. Acabou. Quando finalmente a viatura da polícia parou na frente da casa, com a sirene ligada e as luzes piscando, 2 policiais desceram rapidamente. Um homem alto de uns 30 e poucos anos e uma mulher mais nova, os 2 de uniforme. Tocaram a campainha insistentemente. O Ademar foi abrir o portão reclamando alto. Não precisava dessa confusão toda de chamar polícia. Isso aqui é um simples problema particular de família. Os 2 policiais entraram sérios, viram a cena toda e a policial mulher veio direto falar comigo. O senhor foi quem ligou pra gente? Fui eu, sim. Esse aqui é meu filho Valfrido. Foi brutalmente agredido pela esposa dele e pelos sogros que não deixaram ele sair. Ela se abaixou ao lado do Valfrido, examinou os ferimentos com cuidado. Olhou o corte na testa, o olho roxo, viu o sangue. Depois olhou para Quitéria sentada na cadeira chorando. A senhora é a esposa da vítima? Sou, sim. E eu só me defendi. Ele me agrediu primeiro. Eu só reagi em legítima defesa. O policial homem se abaixou também perto do Valfrido, respeitoso. Moço, o senhor consegue falar? Consegue me contar o que aconteceu aqui? Valfrido com a voz fraquíssima e trêmula. Eu disse para ela hoje que eu queria me separar, que eu não aguentava mais viver assim. Ela começou a gritar muito comigo, me xingou de tudo quanto é nome, pegou esse vaso ali e bateu com força na minha cabeça. Eu caí no chão tonto. Ela continuou me batendo, me chutando. Eu tentei me levantar para sair correndo. O pai dela me segurou pelos braços, me empurrou de volta para dentro, trancou a porta com chave, escondeu minha chave do carro. Eu consegui pegar meu celular escondido e ligar para o meu pai. O policial olhou firme para o Ademar. O senhor impediu a vítima de sair da residência? Ele é meu genro, é casado com minha filha. Ele tinha que resolver o problema dele aqui dentro de casa. O senhor sabe que isso configura cárcere privado, não sabe? A policial examinou a Quitéria com atenção de cima a baixo. A senhora apresenta algum tipo de ferimento visível? Quitéria ficou completamente sem resposta. Ela estava intacta. Nem um arranhão, nem uma marca vermelha, nada. E esse vaso quebrado com sangue foi usado como arma de agressão? Quitéria engoliu seco, olhou para o chão. Calou, pega em flagrante na mentira. Nesse momento exato, apareceu um vizinho na porta que estava aberta. Um senhor de uns 50 anos de roupão azul por cima do pijama, chinelo. Polícia, eu preciso falar. Eu moro na casa do lado direito aqui. Eu ouvi absolutamente tudo o que aconteceu essa noite. Ela estava gritando feito louca há horas. Você não vai embora. Eu te mato se você tentar sair. Ele implorando baixinho para ela deixar ele ir embora. Ela não deixando. Eu ouvi muito claro quando ela bateu nele, o barulho alto. Ouvi ele gemer de dor. Eu ia ligar para vocês mais cedo, mas não quis me meter em briga de casal. Agora eu vim dar meu depoimento porque ultrapassou todos os limites. Apareceu outro vizinho logo em seguida, uma senhora mais velha de camisola. Eu também vim falar. Isso não é a primeira vez, não. Acontece direto. Quase toda semana tem grito alto, briga feia. Ela xingando ele de tudo, jogando objeto, quebrando coisa. A gente aqui da rua já comentou várias vezes entre nós vizinhos que devíamos fazer alguma coisa, chamar a polícia, mas ninguém nunca teve coragem de se meter. Hoje passou de todos os limites, a gente ouviu tudo, todo mundo aqui ouviu. A policial mulher se levantou, olhou séria para Quitéria. A senhora está formalmente presa pelos crimes de lesão corporal grave e cárcere privado. Eu? Eu tô presa? Como assim presa? Eu é que sou a vítima aqui nessa história toda. Ele que me maltrata. A senhora não apresenta absolutamente nenhuma marca visível de agressão no corpo. Ele apresenta múltiplas lesões graves. E temos testemunhas oculares. Levante-se, por favor. Quitéria se recusou terminantemente a levantar. Começou a berrar histérica, a espernear na cadeira, a gritar que era injustiça. O policial teve que fisicamente segurá-la pelos braços e levantá-la à força. Colocaram a algema de metal fria nos pulsos dela. Ela gritava alto, descontrolada. Eu não fiz nada de errado. Eu só queria que ele ficasse comigo.
Ele que sempre me batia. Eu que sou a vítima. Vocês estão cometendo uma injustiça terrível. O Ademar tentou desesperadamente defender a filha. Avançou nos policiais. Vocês não podem prender minha filha. Ela é minha menina. Foi legítima defesa. Ela só se defendeu. Ele que provocou tudo isso. A policial se virou firme para ele. O senhor também está formalmente preso. Cúmplice dos crimes. Impediu fisicamente a vítima de buscar socorro externo. Colocaram algema nele também. Ele começou a xingar, a ameaçar. A Hortência começou a chorar desesperada, as mãos tremendo. Eu não fiz absolutamente nada. Eu só vim ver o que estava acontecendo aqui. Eu não sabia de nada disso tudo, eu juro. O primeiro vizinho que tinha aparecido falou alto. Não é verdade, dona Hortência. Eu já vi a senhora outras vezes segurando ele também quando ele tentava sair pelo portão, impedindo ele fisicamente. A senhora sabia sim de tudo. Colocaram algema nela também. Os três foram levados para a viatura. Quitéria gritando e se debatendo. Ademar xingando e ameaçando. Hortência chorando copiosamente e implorando. O SAMU chegou logo depois, uns 5 minutos, e os paramédicos levaram o Valfrido para a ambulância numa maca. Eu fui junto, sentado no banco de trás, segurando a mão dele o tempo todo. Dentro da ambulância em movimento, com os paramédicos cuidando dele com profissionalismo, aplicando soro, limpando os ferimentos, meu filho apertou minha mão com força e disse com a voz embargada: Desculpa, pai, eu tinha tanta vergonha. Vergonha absurda de contar para alguém que eu apanhava da minha própria esposa. Homem não pode apanhar de mulher. Ninguém acredita quando a gente conta. Todo mundo ri, todo mundo duvida, todo mundo julga. Eu apertei a mão dele de volta, forte. Filho, não existe vergonha nenhuma em ser vítima de violência. Vergonha absoluta é de quem bate, de quem agride, de quem machuca. Você foi extremamente corajoso. Me ligou desesperado pedindo ajuda na madrugada. Foi a coisa mais corajosa que você podia ter feito naquela situação. No pronto-socorro do hospital municipal, o médico plantonista examinou ele completamente. Colocou 4 pontos cirúrgicos na testa dele com anestesia local. Fez raio-x e disse que ele tinha uma costela trincada do lado esquerdo. Pancada forte e violenta. Ele foi agredido com um objeto contundente pesado. Vai doer para respirar fundo por umas 3 semanas. O médico examinou o corpo dele inteiro, minuciosamente, e encontrou dezenas de marcas antigas espalhadas. Cicatrizes já curadas, manchas roxas em vários estágios diferentes de cicatrização, queimaduras antigas nas costas. Essas marcas aqui não são de hoje, não. Isso aqui é sinal claro de agressão recorrente e sistemática. Há quanto tempo exatamente isso vem acontecendo com o senhor? Valfrido olhou para o chão do hospital com vergonha. 4 anos. 4 anos completos. Meu filho apanhou calado, sozinho, isolado, durante 4 anos inteiros. E eu, o pai dele, não sabia de nada. Como eu não consegui perceber antes? Mas aí eu forcei minha memória e lembrei. Os domingos que ele parou de vir visitar, as ligações que ele cortava rapidamente. A voz sempre baixa e sussurrando. O nervosismo constante. A ansiedade quando eu aparecia no trabalho dele. Os sinais de alerta estavam todos claramente lá na minha frente. Eu só não quis enxergar a verdade dolorosa. O médico fez um laudo médico completíssimo, documentando absolutamente tudo que ele encontrou. Fotografou cada marca, cada hematoma, cada cicatriz. Esse laudo detalhado ia servir como prova concreta para o processo criminal. No dia seguinte, sábado de manhã, o Valfrido foi na delegacia e prestou um depoimento longo e detalhado. Contou absolutamente tudo, como a Quitéria começou a bater nele pela primeira vez uns 6 meses depois do casamento. No começo, era só tapa na cara quando ela ficava nervosa ou brava com alguma coisa. Depois foi evoluindo gradualmente. Soco fechado, chute, arranhão profundo, puxão violento de cabelo. Objetos pesados jogados com força. Uma vez, ela quebrou um prato de porcelana na cabeça dele. Outra vez jogou água fervendo da chaleira nele. Ele tinha queimadura feia nas costas que eu nunca tinha visto, porque ele nunca tirava a camisa na minha frente.
Ele contou detalhadamente como ela o isolou completamente do mundo. Proibiu terminantemente ele de ver os amigos antigos. Proibiu ele de visitar a família. Pegava o celular dele todo dia e lia todas as mensagens, todos os e-mails. Controlava absolutamente todo o dinheiro dele. Fazia ele entregar o salário inteiro todo mês e ela que dava uma mesada ridícula para ele. Tipo 5, 10 reais por semana, só para eu comprar alguma coisa no almoço no trabalho. Ele contou que quando tentava reagir ou reclamar, ela ameaçava. Se você contar para alguém o que acontece aqui dentro, eu vou dizer para todo mundo que foi você que me bateu. Ninguém nunca vai acreditar em você. Homem que bate em mulher, todo mundo quer linchar. Você vai ser preso e eu vou ficar livre rindo. E ele acreditava totalmente nessas ameaças, porque ele via nos noticiários todo dia. Toda vez que tem caso de violência doméstica na televisão, é sempre o homem agredindo a mulher. Quando é o contrário, homem sendo agredido por mulher, ninguém leva minimamente a sério. Ah, mas como um homem deixa uma mulher bater nele? Ele é mais forte. Julgam duramente. Criticam com crueldade. Duvidam da veracidade. Riem. Valfrido contou chorando que uma vez, uns 2 anos atrás, ele tentou sair definitivamente de casa. Pegou uma mala velha, colocou algumas roupas e documentos e foi tentar ir embora enquanto ela não estava. O Ademar apareceu correndo do quintal, o agarrou com força, o empurrou violentamente para dentro da casa de novo. Pegou a chave do carro dele e escondeu. Você não vai embora daqui e deixar minha filha sozinha sofrendo. Você é homem, casou, tem que ficar aqui e resolver os problemas. Desde aquele dia, eles moraram definitivamente na casa dos pais dela. Para economizar dinheiro com aluguel, ela tinha dito, mas era obviamente para controlar cada movimento dele. Os policiais da delegacia conseguiram acesso ao celular da Quitéria com ordem judicial. Tinha mensagens explícitas dela para uma amiga próxima. Dei umas porradas bem dadas nele ontem à noite. Ki. Ele chorou feito criança pequena. Que homem frouxo patético. Outra mensagem. Ele falou que quer ir embora. Eu simplesmente digo para todo mundo que ele me bateu primeiro. Vai ver em quem vão acreditar. Outra ainda. Ele tá preso comigo para sempre agora. Eu nunca vou deixar ele ir embora daqui. Ele é meu. Prova atrás de prova atrás de prova. Ela tinha documentado os próprios crimes voluntariamente. O processo criminal foi surpreendentemente rápido porque tinha evidência demais. Prova concreta demais. 8 meses depois do ocorrido, teve o julgamento no fórum. Quitéria foi formalmente condenada por lesão corporal de natureza grave, por causa da reincidência comprovada e da quantidade absurda de provas, cárcere privado qualificado e tortura psicológica continuada. Sentença: 6 anos de prisão em regime inicialmente fechado, mais medida protetiva de natureza permanente. Ela não pode se aproximar do Valfrido nunca mais na vida. Se chegar a menos de 500 metros dele, é prisão automática e imediata. O Ademar pegou 2 anos de prisão por ser cúmplice ativo dos crimes, por facilitar e permitir que acontecessem, por impedir fisicamente o socorro. A Hortência pegou 1 ano, regime semiaberto depois de 6 meses, porque provaram que ela também sabia perfeitamente de tudo e ajudava ativamente a vigiar o Valfrido e impedir que ele saísse. A família inteira destruída completamente e absolutamente merecida. O Valfrido entrou com pedido de divórcio litigioso antes mesmo do julgamento terminar. Foi rápido, sem bens nenhum a dividir. Eu não quero nada dela, pai, nem o sobrenome dela, nem uma caneta, só minha liberdade de volta. E conseguiu rapidamente. Meu filho foi morar aqui comigo de novo na minha casa. Voltou para o quarto antigo dele da adolescência. Mas ele precisou de muita ajuda profissional, terapia intensiva. Ele estava com trauma psicológico profundo, sequelas emocionais graves. Não conseguia dormir direito de noite. Tinha pesadelo terrível quase toda madrugada. Acordava suando frio, gritando, assustado. Pai, eu sonhei que ela estava aqui dentro do quarto. Estava me batendo de novo. Calma, filho. Respira fundo. Ela está presa longe daqui. Não pode vir aqui.
Você está seguro agora. Levou bastante tempo para ele começar a melhorar. Ficou de licença médica do trabalho por 3 meses completos. A empresa foi muito compreensiva, muito solidária. Depois voltou aos pouquinhos, meio período primeiro, depois período integral. Os colegas dele no serviço foram extremamente solidários e apoiadores. Ninguém julgou ele negativamente. Todo mundo entendeu perfeitamente que ele era vítima de violência doméstica grave. Isso ajudou imensamente na recuperação psicológica dele. Foram 2 anos longos de terapia semanal intensiva. 2 vezes por semana, toda terça e quinta, o Valfrido ia religiosamente no consultório do psicólogo. Teve que reaprender muita coisa básica. Reaprender a confiar nas pessoas de novo. Reaprender a ter relacionamentos saudáveis e equilibrados. Reaprender que não é normal apanhar nunca, que não era culpa dele absolutamente nada, que ele não provocou nada disso, que ele era vítima pura. E ele foi melhorando gradualmente. Devagar, mas melhorando visivelmente. Voltou a sorrir naturalmente. Voltou a sair com os amigos antigos nos finais de semana. Voltou a ter vida social normal. O Valfrido alegre e tranquilo que eu sempre conheci estava voltando aos poucos. Hoje, nesse momento atual, ele tem 36 anos de idade. Mora num apartamento pequeno, mas confortável, sozinho, independente. Mas está genuinamente feliz. Está trabalhando super bem, foi até promovido recentemente. E está namorando há uns 8 meses uma moça muito boa, muito especial, a Fernanda. Ela é enfermeira, trabalha no hospital municipal da cidade. Gente finíssima, educada, carinhosa, respeitosa. E o mais importante de tudo, ela respeita ele profundamente. Trata ele muito bem. Não grita nunca, não bate nunca, não controla. É parceira de verdade, companheira. Outro dia, o Valfrido me disse uma coisa que me encheu de orgulho. Pai, dessa vez eu sei perfeitamente reconhecer todos os sinais de abuso. Se ela começar a me controlar excessivamente, se ela começar a me isolar dos amigos e família, se ela começar com ciúme doentio e possessivo, eu saio imediatamente. Eu aprendi da pior forma possível que amor verdadeiro não dói nunca. Amor não machuca, amor não prende, amor liberta. E eu fiquei profundamente orgulhoso dele. Meu filho aprendeu a lição. Pagou um preço altíssimo e terrível, mas aprendeu. Eu hoje tenho 68 anos de idade. Aposentado tranquilo, vivendo minha vidinha sossegada aqui em Guaíra. Acordo tarde, tomo café devagar, assisto televisão, cuido do meu quintalzinho. Mas todo domingo, religiosamente, meu filho vem almoçar comigo. Exatamente igual era antes de tudo isso. A gente voltou a ter nosso ritual sagrado de pai e filho. Macarronada com frango e molho caseiro, futebol na televisão aos berros, conversa boa sobre a vida. Às vezes a Fernanda vem junto também, e a gente ri bastante, conta história engraçada, faz planos para o futuro. A vida voltou completamente ao normal. Melhor que normal, na verdade, porque agora meu filho é genuinamente livre. Eu quase perdi meu menino naquela noite, quase perdi para sempre. Se ele não tivesse tido a coragem imensa de me ligar naquela madrugada horrível, pedindo socorro desesperado, eu sinceramente não sei o que teria acontecido com ele. Talvez ela tivesse matado ele numa dessas crises violentas de fúria. Ou talvez ele mesmo tivesse tirado a própria vida de tanto sofrimento acumulado, de tanta dor, de tanto desespero. Mas ele ligou. Às 3h32 da madrugada, com a voz mais triste e quebrada que eu já ouvi na minha vida inteira, ele me ligou chorando. E eu fui buscá-lo. Pulei aquele muro, enfrentei aquele homem grande, arrombei aquela casa e trouxe meu filho de volta para a vida. A violência doméstica contra homem existe sim, e é muito real, e dói exatamente tanto quanto a violência contra a mulher. Mas a sociedade simplesmente não leva a sério, faz piada, duvida, julga cruelmente. Como um homem deixa uma mulher bater nele, ele não é mais forte? Como se a vítima tivesse qualquer culpa, como se fosse fácil sair de um relacionamento abusivo. Não é fácil, para ninguém, seja homem ou mulher. O medo é o mesmo, a vergonha é a mesma, o isolamento é o mesmo.
A prisão emocional é a mesma. Meu filho sofreu 4 anos inteiros calado, com vergonha profunda, com medo paralisante, completamente isolado. E quando finalmente teve coragem de pedir ajuda naquela madrugada, eu fui sem pensar 2 vezes e salvei ele. Mas eu fico pensando toda noite antes de dormir. Quantos outros homens estão sofrendo violência agora nesse exato momento e não têm coragem ou não têm ninguém para pedir ajuda? Quantos estão presos em relacionamentos abusivos terríveis, sem coragem de sair por medo do julgamento? Quantos vão morrer sem ninguém nunca saber da verdade? Se você que está me ouvindo agora conhece alguém que passa por isso, homem ou mulher, tanto faz, por favor ajude essa pessoa. Não julgue nunca, não duvide da história. Acredite, apoie e ajude a pessoa a sair dessa prisão, porque absolutamente ninguém merece viver assim. Ninguém. Agradeço de coração por me ouvir até o final dessa história difícil. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou sentir alguma coisa, deixa seu like aí e se inscreve no canal Voz do Vovô. Quem teve coragem de assistir até o fim, comenta aí embaixo a palavra coragem. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem 2 que você vai gostar bastante. Um abraço forte e apertado desse velho aqui. E lembra sempre, amor verdadeiro nunca machuca. Se machuca, não é amor de jeito nenhum.